Todos, iniciamos a apresentação de mais um artigo na 27ª AIAMESP. Eu vou compartilhar com vocês. O trabalho é sobre a distribuição espacial dos empregos na região metropolitana de São Paulo, mostrando a variação entre 2007 e 2017, que são os anos de produção das duas últimas pesquisas Origem e Destino nessa região. O trabalho foi elaborado por mim. Eu sou Andreina Nigriello, arquiteta e urbanista, livre docente do Departamento de Projeto da FAUSP e desde 2018 trabalho no projeto funcional e no planejamento da rede metroviária na Companhia do Metropolitano de São Paulo. Eu elaborei diversas pesquisas com foco na relação entre o uso do solo, o sistema de transporte e o mercado imobiliário. O trabalho foi elaborado também por Leonardo Kleber Lima Lisboa, arquiteto urbanista, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela FAUSP e trabalha desde 2009 com planejamento de expansão da rede metroviária na Companhia do Metrô de São Paulo. Ele escreveu diversos artigos técnicos relacionados ao tema transporte e desenvolvimento urbano. Nessa tabela, nós vemos as principais alterações observadas na distribuição espacial dos empregos na região metropolitana de São Paulo. As informações estão agregadas espacialmente pelo centro expandido e para a periferia. O centro expandido é aquela área da região metropolitana contida entre o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, e consideramos aqui periferia o restante da região metropolitana. Em 2007, o Centro Expandido apresentava 2.765.000 empregos. Em 2017, 2.641.000 empregos, portanto, houve uma perda de cerca de 124.000 empregos, ou 4%, ou 8 empregos a cada hectare no Centro Expandido. Já na periferia, em 2007, nós tínhamos 6.300.000 empregos. Em 2017, 6.725.000 empregos, portanto, houve um aumento de 425.000 empregos, ou 7%, ou 2 empregos a cada hectare a mais. No total, na região metropolitana, a variação foi de 9.065.000 empregos em 2007 para 9.367.000 empregos em 2017, portanto, um ganho de 301.000 empregos, ou 3%, ou um emprego a mais a cada hectare da região metropolitana. Nesse primeiro gráfico, estou mostrando as mesmas informações, só que representando separadamente os números absolutos, sendo azul em 2007 e laranja 2017. E a gente observa que no centro expandido houve uma perda, então, de 124.000 empregos, na periferia um ganho de 425.000 e de 301.000 no caso da região metropolitana como um todo. Nesse segundo gráfico, nós vemos as densidades de emprego, mostrando a variação, no caso do centro expandido, de uma redução de 8 empregos a cada hectare, no caso da periferia, um aumento de 2 empregos, e no caso da região metropolitana, um aumento de 1 emprego a cada hectare. Finalmente, nesse terceiro gráfico, nós temos uma representação tanto da densidade, da variação da densidade de empregos, quanto do percentual. Então, nós vemos novamente que, para uma perda de 8 empregos por hectare, nós temos uma redução de 4% dos empregos no centro expandido, para um ganho de 2 empregos por hectare, nós temos um crescimento de 7% dos empregos na periferia, e no caso da região metropolitana, para um ganho de 1 emprego a cada hectare, nós temos um crescimento de 3% no total de empregos. Agora nós vamos mostrar nesses mapas a distribuição espacial desses empregos. Esse aqui é o mapa do centro expandido, a densidade de empregos em 2007. Nós vemos que as zonas de cor mais escura apresentam acima de 500 empregos por hectare e as zonas mais claras até 50 empregos por hectare. Essa mancha azul, em média, apresentava em 2007 167 empregos por hectare. E a gente observa que as zonas mais densas de emprego estão localizadas junto às linhas de metrô e de trem.
Em 2017, essa configuração espacial não se altera, mas há uma pequena perda na média, então passa para 159 empregos por hectare. Eu vou mostrar o mapa anterior e o mapa atual para que vocês possam sentir essa diferença. Já no caso da periferia, a média dos empregos é de 30 empregos por hectare, e eles formam as áreas de mais densas de emprego, um anel ao redor do centro expandido, sendo que as zonas mais escuras chegam a ter acima de 150 empregos por hectare, e as zonas mais claras até 25 empregos por hectare. Em 2017, há uma expansão desse anel, não é? E a média sobe para 32 empregos por hectare. Então, mostrando as duas zonas, né? Em 2007 e em 2017, a gente observa a expansão desse anel. Agora, observando mais localizadamente quais são as zonas que ganharam e que perderam empregos entre 2007 e 2017 no centro expandido, a gente mostra as que ganharam nas cores de rosa a vermelho, variando de 0 a 10 nas cores rosas mais claras e de 100 a 249 empregos por hectare. E nos tons azuis, as que perderam os empregos. Então, azul mais claro de 0 a 10, menos empregos, e os azuis mais escuros chega de 59 até 348 empregos por hectare a menos. A gente observa que os maiores crescimentos de empregos estão nas zonas OD, junto às linhas 2 verde e 4 amarela do metrô, e ao longo das avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini. E as maiores perdas de emprego estão no centro expandido. Com mais detalhe, pode-se ver que esse crescimento de emprego ocorre em zonas onde há edifícios mais recentes, cujas instalações se adaptam melhor a receber atividades do setor quaternário, que são aquelas atividades que lidam com o sistema de informação. E estão localizadas em zonas, então, como São Carlos do Pinhal, MASP, Trianon, Centro Cultural, Alameda Campinas, Ana Rosa, Vila Mariana, 13 de Maio, Paraíso, ou no Sacomã, na Vila Madalena, no Ipiranga, ou então em áreas mais afastadas, como Berrini, Pinheiros e Jardim Paulistano. As áreas que perderam empregos no centro expandido são áreas de ocupação mais antiga, portanto, com edificações mais antigas que se adaptam menos às necessidades do setor quaternário. Também, no caso, por exemplo, do centro histórico, são espaços cujas atividades estão voltadas ao atendimento da demanda da população menos favorecida, cujo consumo tem se reduzido mais drasticamente frente à atual recessão econômica. Essas áreas estão localizadas em zonas OD como Sé, República, Ladeira da Memória, Bela Vista, Santa Efigênia, Bexiga, Higienópolis, Vila Buarque, Liberdade, Oriente, Luz, Praça João Mendes, estão todas áreas bem lá no centro histórico. Então, áreas um pouco mais afastadas, como Pamplona, Rodrigues Alves, Clínicas, Vila Clementino, Vila Nova Conceição, Emissário, Barra Funda, Vila Leopoldina, Campo Belo, Cardoso de Almeida, Belém, Jardim da Glória e Marechal Deodoro. Já na periferia, a gente observa que os maiores ganhos de emprego são nessas áreas roxas, zonas OD roxas, variam de 60 até 158 empregos por hectare, ou nessas áreas rosas mais claras, de 0 a 10. As maiores perdas de emprego são nessas áreas verde escuro, que são de 30 a 46 empregos por hectare a menos, ou nessas áreas verde mais claras, que varia de 0 a 10 a perda de empregos por hectare. Então, se observa que os maiores crescimentos de emprego estão nas zonas OD, atendidas pelas estações de trem e metrô e ao longo de importantes eixos viários, como nós vemos aqui, ao longo, por exemplo, da linha 3 vermelha do metrô, ou ao longo do sistema da rede ferroviária, não é? A gente observa várias zonas na cor roxa ou rosa.
Então, agora, as maiores perdas foram observadas em polos e centralidades antigos, formados pelas primeiras indústrias que saíram do centro histórico e foram se localizar na periferia. Então, esse aumento da densidade de empregos junto a áreas, em zonas OD, com estações da rede de metrô e ferrovia, são explicados pelo aumento da acessibilidade que essas estações trazem a essas zonas. Esse aumento de acessibilidade amplia a área de mercado dessas zonas e também atrai a mão de obra. É mais fácil chegar a essas zonas, a mão de obra se deslocar até essas zonas atendidas pelas estações de metrô e de ferrovia. Então, essas zonas que ganharam emprego são a norte, Carandiru e Santana, a leste, a Chácara do Piquiri, a sudeste, São Caetano do Sul, a sul, Jabaquara, Vila Missionária, Campo Grande, a sudoeste, Real Parque, Jardim Vitória Régia, Vila Suzana, Jardim Mitsutani, e a oeste, Vila Yara, Jardim Silveira e Antônio João. Finalmente, a redução da densidade de empregos na periferia, que aconteceu, então, naqueles polos que foram formados por antigas indústrias, é explicada porque essas indústrias estão saindo da região metropolitana, buscando vantagens associadas à sua redução de custos de produção, com menores custos de instalação, menores salários, e que, então, elas acabam saindo de zonas tais como Limão e Alfredo Pujol a norte, Cumbica a nordeste, aqui a sul, no Parque Interlagos, Santo Amaro, Vila Socorro e Joaquim Nabuco, a sudoeste no Morumbi e a oeste no Butantã e em Osasco. Portanto, o que nós vimos é que há uma dinâmica de redução de empregos no centro expandido e o seu aumento na periferia. E nós acreditamos que essa dinâmica ela é muito importante e ela deve ser incentivada, porque ela pode amenizar o congestionamento viário e a superlotação do serviço de transporte. Essa dinâmica também favorece a realização dos deslocamentos da população que é mais carente e que é cativa do sistema de transporte coletivo, porque ela acaba, então, substituindo as suas longas viagens para o centro expandido para viagens mais curtas em centralidades localizadas na periferia. O planejamento de transporte, nós acreditamos que ele pode ser um instrumento poderoso para induzir o crescimento dos empregos na periferia, priorizando a implantação de linhas perimetrais do metrô, ligando, ou seja, polos periféricos com polos periféricos, né? E podem ser linhas de metrô e podem ser linhas de outros modos, contanto que sejam linhas de alta capacidade, né? Isso porque isso incentiva aquela dinâmica de produção de viagens no território que está diretamente associada à distribuição espacial dos empregos. E, finalmente, é importante observar que, ao consolidar centralidades periféricas, reduzindo longos tempos de viagens, um dos principais riscos a que vem sendo submetida a população metropolitana menos favorecida frente à atual pandemia de Covid, a prioridade à implantação de linhas perimetrais de alta capacidade de transporte deve embasar também as necessárias políticas de desenvolvimento e redução de desigualdades. Muito obrigada, estamos à disposição para responder eventuais perguntas.